Bom dia a todos, meu nome é Júlia, eu sou estudante de Engenharia Química da UNB e hoje eu vou falar sobre o meu projeto de PIBIC, que é estudo teórico de isotermas de gases em superfície de ZNO, e foi feito no Laboratório de Química Computacional da UNB. Bom, o objetivo principal do trabalho é obter computacionalmente as isotermas de absorção dos gases monóxido e dióxido de carbono em superfície de óxido de zinco, utilizando para isso o método de Monte Carlo Gran canônico, e obter as energias de adsorção e modos de interação utilizando os métodos semi-empíricos e DFT, que é a teoria do funcional de densidade. A importância do estudo dessa adsorção é que pode ser usada para diversas aplicações, como, por exemplo, captura de carbono e também aplicações em catálise para a síntese de metanol, por exemplo, a partir de CO e CO2, e também para aplicações de detecção desses gases, entre outros. Bom, a metodologia foi usada o programa RASPA para obter as isotermas de adsorção e quantificar essa adsorção. Foram realizadas simulações de Monte Carlo Gran canônico para uma temperatura de 25 graus Celsius e pressões variadas, usando 50.000 ciclos para cada pressão até atingir a pressão de saturação. Aqui do lado dá para ver a caixa de simulação que foi utilizada e a superfície de ZNO. Foram utilizadas 3 camadas e a superfície foi obtida a partir da estrutura cristalográfica do óxido de zinco. Para o cálculo das energias de adsorção, eles foram feitos utilizando os métodos semi-empíricos PM6, PM6D3 e PM7 no programa MOPAC 16, e também utilizando o DFT com funcional B3LIP e função de base 631G com funções de polarização e difusão no programa Gaussian 16. Falando um pouco dos resultados, primeiramente foi obtida as isotermas de CO2 para o CO2 utilizando diferentes campos de força de forma a comparar os resultados obtidos. Como dá para ver na figura 1, a quantidade absorvida ela varia um pouco de acordo com o campo utilizado, e, portanto, é importante comparar os resultados obtidos computacionalmente com dados experimentais, de forma a descobrir qual é o campo mais apropriado. Além disso, foi obtido para o CO2 uma pressão de saturação de 90 bar. Já para o CO, a pressão de saturação obtida foi de cerca de 190 bar, porém, para pressões a partir de 130 bar, o aumento da quantidade absorvida com a pressão é consideravelmente pequeno, então deve-se avaliar se pressões tão elevadas são realmente necessárias e se vale a pena utilizar. Bom, em relação à energia de adsorção, foram obtidos 2 modos de interação para cada uma das moléculas, que são mostrados nas figuras 4 e 5, e os resultados de cálculos DFT, eles indicam que o modo 2 é preferencial para a interação do CO2 com a superfície, e o modo 1 é o modo preferencial para o CO. Bom, nessa tabela são mostrados os resultados de energia de adsorção obtidos para cada método e forma de interação. Considerando os modos de interação preferenciais, que são esses 2 do centro, pode-se perceber que a energia de adsorção para o CO2 é consideravelmente maior que a energia de adsorção do CO, o que indica que a interação do CO2 é mais favorável. Para o modo de interação 2 do CO, as energias elas acabaram ficando bastante elevadas por conta da formação de uma espécie CO2, como pode ser visto na figura. Além disso, comparando os resultados com os experimentais, o método que mais se aproximou dos resultados experimentais foi o PM6. E para o CO, o resultado do DFT também ficou bastante próximo do resultado experimental, que é cerca de menos 42 kJ por mol. Algumas conclusões que foram obtidas ao decorrer do trabalho foi que, então, para o CO2, a pressão de 50 bar é a que maximiza a adsorção e a interação entre adsorbato e adsorvente, que é um dado relevante para aplicações desse óxido em captura de carbono, catálise, entre outras. Já para o CO, a pressão de saturação é 190, sendo que pressões acima de 130 bar já favorecem a adsorção elevada. Além disso, mesmo em condições ambientes, a adsorção na superfície já ocorre para ambas as moléculas.
Em relação aos dados energéticos, os resultados de DFT indicaram que o CO ele é absorvido linearmente através do carbono, enquanto o CO2 é absorvido com ambos os átomos, carbono e oxigênio, interagindo com o ZNO. E nessa interação, o ângulo OCO da molécula ele se torna 132,45 graus. Além disso, obteve-se que a distorção do CO2 ela é mais favorável em relação à do CO, que é um dado importante para aplicações que envolvem mistura de ambos os gases, por exemplo. Aqui estão algumas referências do trabalho. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E obrigada pela atenção.